Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso IBN TV. E hoje nós temos um convidado super especial, ainda mais considerando o dia que vai ser amanhã. Amanhã nós comemoramos o Dia do Pastor. E hoje nós estamos com ele, o pastor Clayton Campos, que já tem mais de 17 anos de ministério. E eu gostaria que o senhor, pastor, falasse um pouco como que tem sido esse desafio, que foi entregado por Deus nas mãos do senhor. Kátia, nós começamos em 2006, ali na cidade de Carlinda, foi nosso primeiro ministério. E naquela época, o Thiago ele tinha 2 anos e pouquinho, quase 3. Thiago, que é o filho do senhor, né? O mais velho. E a Esther, nossa caçulinha, tinha 1 ano e pouquinho. Então, começar a pastorear naquele momento, assim, a gente, com pouca experiência, novos e com 2 crianças pequenas, tinha dias da gente precisar parar o atendimento, parar tudo, correr para casa para cuidar deles, né? Mas foi muito prazeroso, né? Nossos filhos cresceram na igreja, o Thiago é baterista, a Esther, ela é tecladista hoje, né? Sempre estiveram junto conosco, sempre caminharam junto conosco, a Rose do meu lado. Então, assim, ser pastor nessa caminhada, nesses 17 anos, tem sido gratificante em poder obedecer aquilo que Deus chamou a gente para fazer, né? Pastor, e a gente sabe que no meio do nosso chamado, nem sempre a gente sabe exatamente que linha que o Senhor quer nos direcionar. E eu vejo assim que o Senhor hoje tem sido direcionado muito para as famílias, né? Tanto é que hoje o Senhor é líder do Ministério de Casais daqui da Igreja Batista Nacional. E como que foi desenvolvendo isso para o Senhor entender, é aqui que Deus está me chamando? Como pastor de igreja local, a gente se torna como se fosse um clínico geral, né? A gente tem que saber de tudo um pouquinho e fazer de tudo um pouquinho. Aqui, trabalhar aqui na sede é diferente. Aqui na sede estamos em vários pastores. Então a gente sempre vai se especializar em uma área. A área de casais já era uma área que assim, a gente tinha facilidade para atuar com ela e algo que Deus foi colocando, dando graça e aumentando o amor dentro de nós por cada casal, por poder ajudar casais, poder ajudar famílias, né? Às vezes famílias que acham que a única solução é só o divórcio. Acho que não tem mais jeito, acho que já tentaram de tudo, já fizeram de tudo, já acabou para elas, né? E quando elas nos dão uma oportunidade de poder ajudar elas e ver Deus mover na vida delas, isso é muito gratificante para nós. Então tem sido assim desafiador, porque cuidar nessa parte de casais é o que a gente depende 100% da graça de Deus. Mas Deus tem sido maravilhoso. Tem dado muita graça e tem sido vários casais, né, que têm sido ajudados, têm sido restaurados e a gente está muito feliz com isso, né? Pastor, foi muito interessante o senhor falar sobre isso, porque eu acredito que é importante a gente abordar também esse assunto da questão do pastoreio. Igual o senhor foi pastor de uma igreja que foi em Carlinda, que é diferente de pastorear uma igreja como a nossa hoje, que inclui vários outros pastores. Então, qual que é a diferença dessas experiências? Completamente diferente, né? Quando a gente é pastor numa igreja, que aí a gente tem que resolver tudo, tem que pensar em tudo, tem que criar tudo, tem que cuidar de tudo, e a gente, numa cidade, a gente não atende só a igreja. A gente vai atender a igreja, mas vai atender a cidade também. Então a gente está à disposição da cidade em si. Agora, quando está numa igreja como a nossa, aí, assim, aqui o nosso pastor, o pastor Amarildo, ele é a pessoa que é responsável, assim, de estar à disposição não só da igreja, mas da cidade também, da sociedade também, né? E aí a gente fica nos bastidores auxiliando ele nesse processo todo. Então, por isso a gente tem como ter esse tempo para dedicar exclusivo só em uma área. A gente não precisa pensar em tudo, porque cada área tem um pensando. Então aí a gente tem esse tempo para dedicar e fazer com muita excelência, né?
Pastor, e o que o senhor falou também, eu acredito que é muito importante para as pessoas entenderem que os pastores, eles não trabalham sozinhos, né? Assim como o pastor hoje, nosso pastor, nosso anjo, né, o pastor Amarildo, tem os pastores, tem outros líderes para auxiliar, vocês também, à frente de um ministério, precisam também das outras pessoas, né? Que estão sempre apoiando, que estão ali junto com vocês para poder estar desenvolvendo o ministério. Com certeza. Hoje nossa equipe, ela conta com 14 casais. Né, e tem mais alguns solteiros também na nossa equipe. Então, hoje no Ministério de Casais 2 ao Máximo, a gente tem em torno de 30 pessoas nos ajudando, 30, 35 pessoas nos ajudando. Pastor, então fala pra gente como que funciona hoje o Ministério de Casais da igreja? O Ministério de As Casais, atividades que eles desenvolvem também. O Ministério de Casais 2 ao Máximo, ele trabalha tanto na formação de casais, com cursos, né, cursos de noivo, curso para formação de casais, como no fortalecimento dos casais e também na recuperação, na restauração de casais também. Então nós temos cursos como Veredas Antigas, que ele tanto ensina, mas também restaura muitas famílias. Temos retiros de casais, temos o In Love, que é um curso assim rápido, não é na verdade um curso, é um seminário rápido onde os casais são fortalecidos, né? Tem o curso Aliança, que é um curso para noivos que a gente usa, né? Então a gente trabalha nessas três vertentes, tanto formar como consolidar, fortalecer e também restaurar se for preciso. Pastor, eu estou impressionada porque assim, eu que estou aqui, de verdade não sabia que tinha o curso de noivos. A gente, inclusive, algumas pessoas já tinham comentado assim entre a gente, falando, poxa, podia ter o curso de noivos, que tá a oportunidade das pessoas estarem se envolvendo mais nesses ministérios, até para poder ver que existem muitas coisas, muitos cursos e muitas ferramentas para elas se desenvolverem, né? E construírem famílias saudáveis. E construir famílias saudáveis. Às vezes, assim, a gente sempre fala com as pessoas, porque às vezes a pessoa faz um curso e acha que está pronto, né? E a gente fala, não está pronto, é muito pouco um curso só. A gente vai fazer um curso acadêmico, a gente, assim, hoje nós temos faculdades de 2 anos, que são os tecnólogos, né? Mas no normal, a faculdade é de 4, 6 anos, né? Conforme a faculdade, a pessoa vai fazer uma pós primeiro, antes de começar a trabalhar. Então, vai ter cursos que chegam a fazer 8 anos, 10 anos, né? De estudo, isso para formação profissional. Agora, e para a pessoa que é com quem você vai dividir o seu tempo, é com quem você vai dormir junto todos os seus dias, é com quem você compartilha seus sonhos, seus projetos, por que não investir nisso? Por que não buscar mais conhecimento cada vez mais? Às vezes as pessoas acham muito fácil falar assim, eu separei porque a gente não era compatível, a gente não se deu. Uhum. Mas não é uma questão de compatibilidade, porque a beleza está realmente na diferença. Quando um soma com o outro, e aí você pode extrair o melhor de um e o melhor de outro, e isso acrescenta, né? A gente entende, a gente sabe que em alguns casos essa junção ela pode dar algumas turbulências, né? É normal, né? Vai ter os ajustes, mas depois, quando o casal entende que eles não estão concorrendo um contra o outro, que eles não estão numa queda de braço um com o outro, e aí eles começam a somar essa força que eles têm, essas qualidades que cada um tem, eles começam a ver que vale muito a pena estar casado com aquela pessoa que eles escolheram, que não era uma questão de chegar a pensar em divorciar, mas era uma questão realmente de juntar força. Então, todos os cursos que a gente promove, ele sempre vai trazer uma orientação diferente. Nunca é igual uma coisa da outra. Isso aí eu não vou fazer porque eu já fiz. Não são iguais, são diferentes. E essa diferença é o que vai enriquecendo, vai ensinando a pessoa
cada vez mais, né? Então, a gente sempre fala, olha, você não pode ficar só com você precisa fazer mais e ter o Casados para Sempre, e tem tanta coisa, né? Então, a gente precisa buscar mais e mais. Pastor, já já a gente continua. Agora a gente vai chamar o informativo com a Maísa e no próximo bloco a gente continua com essa conversa. Graça e paz, igreja! Vamos aos informativos desta semana. De segunda a sexta, nós temos o culto da madrugada, que acontece das 5h20 às 6h20 aqui na igreja. Comece o seu dia orando ao Senhor. E na segunda-feira à noite, a programação é para as mulheres. Momento entre elas, às 19 horas, com o devocional do livro Crescendo em Oração. Já na terça-feira, no período da tarde, às 15 horas, nós temos o culto para meia-idade, o culto Tâmaras. Na quinta-feira, nós temos o culto de campanha Cura e Libertação, às 19h30. Venha participar. E para você que tem filho, crianças ou pré-adolescente, nós temos o Culto Kids e o Plugados. Na sexta-feira, a programação é para você, adolescente, entre 12 e 17 anos. Nós temos o Culto Wake, às 19h31, com o lema Somos Filhos de Deus. Venha participar. Já no sábado, nós temos o culto Conexão Life, com os jovens, às 19h30. Juntos, vamos mais longe. E claro, no domingo, encerrando a nossa semana, mas iniciando a outra, nós temos o grande culto de celebração, que acontece em 2 horários, às 9 da manhã e às 18 da tarde. Atenção, criançada, temos o culto Kids para vocês e para os pré-adolescentes, o Plugados. Venha participar você e sua família. Após os cultos de quinta e domingo, 18 horas, nós temos a nossa cantina especial, que os jovens e adolescentes promovem para você e sua família participar aqui no nosso espaço de convivência. Baixe agora o nosso aplicativo IBNAF, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela ou baixando pelas plataformas digitais. Lá você fica por dentro de toda a programação que acontece aqui na nossa igreja. Você me vê aqui todos os domingos anunciando informativo para vocês, né? E eu sempre estou aqui pedindo ajuda para o Ministério Infantil Geração Futuro. Se você tem interesse em nos ajudar, venha falar com a tia Ângela, nós precisamos muito de voluntários. Voltamos e nós estávamos falando, pastor, dessa importância, né, do aperfeiçoamento dos relacionamentos. Quando eu fiz o Casados para Sempre, eu achei muito interessante porque lá fala muito sobre a questão do contrato e da aliança, que nós precisamos entender a diferença entre o contrato e a aliança, porque o contrato você pode desfazer, mas uma aliança não, ela é infinita, né? E eu acho interessante falar isso, pastor, porque a gente vive num período onde é muito mais fácil descartar os relacionamentos do que realmente consertar, não é verdade? As pessoas, algumas delas, né, não posso generalizar. Uhum. Mas algumas pessoas, elas casam com o intuito de ver se vai dar certo. E eu costumo dizer para elas assim, ó, a gente não casa para ver se vai dar certo, a gente casa para fazer dar certo. Porque falar que é fácil, o que é fácil? O que é fácil no campo profissional? O que é fácil no campo espiritual? Nada é fácil. Nada é fácil. Tudo requer um esforço, tudo requer um sacrifício. Então a gente precisa realmente dedicar e se esforçar para que a gente consiga o resultado. Uma vez o Roberto Cabrini sendo entrevistado, o repórter perguntou para ele assim, por ele ser um repórter famoso, de sucesso, o repórter perguntou para ele assim, escuta, mas e quando não dá certo a reportagem? E quando você não consegue fazer o que você gostaria de fazer? Ele respondeu assim, ó, que há dias que são dias de vitória, que é quando consegue fazer, quando é fácil, quando tudo dá certo. E ele falou, mas tem dias que não são dias de vitória. Em momento algum ele concordou ou ele aceitou para ele que aquele dia tinha sido uma derrota, porque a reportagem dele não tinha dado certo. Ele não pensa assim, ele pensa que vai ter dias que ele vai precisar dedicar mais, ele vai precisar se esforçar mais, ele vai precisar insistir mais, ele vai precisar arrumar outros meios para ele conseguir concluir o objetivo dele. Mas não quer dizer que é um dia de derrota. Demorou um pouco mais,
Então, por isso, não era um dia de vitória, Sim. mas a vitória veio, né? E é Ele pensa dessa forma, e eu acho legal isso, porque se a gente também pensar assim, a gente vai observar que aqueles dias que no casamento parece que não é tão assim agradável, que parece que o negócio ficou mais difícil um Sim. pouco, a gente vai conseguir refletir e ver o que Deus quer nos ensinar, o que a gente precisa melhorar, porque o ser humano está em constante evolução. Sim. Então, a gente sempre vai ter algo a aprender, né? Então, não é que é um dia de derrota, mas é um dia que não era de vitória. Mas a vitória vai chegar, é só se esforçar mais um pouquinho. Então, a gente realmente precisa fazer dar certo. Seria muito fácil a gente começar um relacionamento hoje e, por um motivo ou outro, jogar ele fora. Aí depois começa de novo e joga fora de novo. A gente não ia dar certo com ninguém, né? Tem dia que eu brinco, né? Tem dia que eu não suporto nem minha sombra, né? Então, só que a sombra é inseparável, gente. Onde a gente for, ela vai junto, né? Então, a gente precisa, assim, melhorar cada dia mais e mais. E o que o senhor falou é muito interessante, porque aí a gente tem uma noção, assim, que a vida, ela é conforme a lente que a gente coloca. Então, a gente precisa sempre estar com a lente de Cristo. Né, pastor? Exatamente. Sempre com a visão de que... eu uma vez assisti um filme e eu achei muito interessante, porque a pergunta que o menino sempre se fazia assim, o que Jesus faria? E eu acho que no dia a dia a gente teria que se fazer mais essa pergunta, né? O que Jesus faria nessa situação? E eu acho muito interessante o senhor falar sobre essa questão do um dia é bom, outro nem tanto, porque eu acredito que o casamento é o lugar onde a gente é mais forjado no nosso dia a dia. Né, os relacionamentos no geral, mas o casamento, ele é o lugar onde a gente tem realmente aquela pessoa ali que vai nos, sabe, o ferro afiando o ferro, né, pastor? Exatamente. Eu até ia citar essa passagem de Provérbios que fala isso, né? Ferro afiando ferro. Por quê? Porque dentro de casa é onde nós somos quem somos. Sem maquiagem, sem máscara, sem nada. E até ali, descobrimos aquilo que nem a gente sabe que tem dentro da gente, né? E o nosso cônjuge é a melhor pessoa para mostrar para nós os nossos defeitos. Eu costumo falar assim, que quando você tem um defeito, é muito fácil a gente enxergar os defeitos da pessoa. Então, os defeitos a gente precisa perdoar eles, né? E assumir um compromisso um com o outro de querer melhorar, de querer fazer diferente dia após dia. E as qualidades a gente precisa elogiar, a gente precisa potencializar elas, né? Então, não ficar focado em defeitos. Defeitos todos nós temos. E aí, sim, aí é perdoar os defeitos e assumir esse compromisso de vencer juntos, né? Sozinho a gente não vai conseguir. Nós precisamos um do outro, né? E aí, entre esse processo de ferro afiando ferro, essa luta, esses embates que às vezes acontecem, né? A gente não pode extrapolar, ir para as vias de fato. Não, aí não. Senão vai dar Maria da Penha, né? Mas, assim, poder sentar, poder ter um relacionamento sadio. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre os frutos do Espírito, né? Uma das qualidades do fruto do Espírito, que é o amor, uma das qualidades desse amor é o gozo. O gozo, ele significa prazer, mas não está dizendo só em termos sexual. Está dizendo assim, o prazer de você estar ao lado da pessoa que você ama, o prazer que você tem de sair para trabalhar, buscar o resultado do dia, mas voltar, ter esse mesmo prazer de voltar para casa. Quantos homens que às vezes saem do serviço, para num bar, e fica ali conversando com amigos horas e horas, porque não tem prazer de voltar para casa. Porque ele já sabe que quando chegar em casa, quando puser o pé em casa, vai ser só briga, vai ser só reclamação. Então eles não têm esse prazer. E a gente precisa disso, a gente precisa ter esse prazer de voltar para casa, esse prazer de estar ao lado da pessoa que a gente ama, esse prazer de poder sair de mão dada um com o outro, esse prazer de poder fazer uma caminhada, de poder passear um com o outro, né? De ter esse momento agradável. Então isso é muito importante.
Pastor, e aí eu gostaria de a gente só voltar uma coisa assim que eu achei muito interessante, foi a questão que o senhor falou dos cursos. O que eu achei interessante? De a gente entender os tempos e as estações. Eu acredito que hoje, por exemplo, veredas antigas eu fiz quando eu me converti, foi uma bênção na minha vida. Só que hoje eu tô numa nova estação. Então, às vezes a gente fica se apegando naquele, mas eu já fiz, né? Mas não entende que os ciclos mudaram e que às vezes a gente precisa refazer algumas coisas para descobrir, para curar, para libertar algumas coisas que nem a gente sabia que tinha dentro da gente. As fases da nossa vida, elas acontecem, né? Por exemplo, igual eu falei que no começo do nosso ministério, nossos filhos eram pequenos. Era então, uma realidade, a gente né? precisava de tempo para eles também. Não tinha como a gente ficar só trabalhando. Serviço para fazer tinha demais. Mas a gente também precisava ter esse tempo para eles, né? Hoje nossos filhos, o Thiago tem 21 anos, a Esther tem 18. Então hoje eles já estão vivendo uma nova fase. Daqui a pouquinho chega a hora deles casarem, deles e seguir a vida deles. Então a gente vai vivendo essa fase. Mas como que isso chega para dentro de nós, né? Como que isso chega no nosso coração? Nem sempre é tão fácil a gente poder assim falar, não, eu recebi tranquilamente. Quantos pais e mães que quando o filho fala que vai casar, a pessoa entra em desespero, porque ela sente que ela está perdendo um filho, ela está perdendo uma filha, né? Dizem que é a síndrome do ninho vazio, né? E isso fica muito difícil para alguns, né? Então você ter cursos como Veredas Antigas, que vai falar de filhos, que vai falar sobre relacionamento, mas que também vai trazer cura ao nosso coração, isso é muito importante. Nos ajuda a ver a vida de uma forma mais fácil e nos ajuda a caminhar sem ter aqueles fardos nos nossos ombros, né? Então isso é importante. Pastor, e o senhor falando aí, eu já vou estender o convite para uma próxima vez, porque eu acredito que seria interessante, vamos lançar um desafio no nosso Instagram com perguntas e respostas. O que o senhor acha, né? As pessoas mandam as perguntas, vamos se organizar, vamos colocar lá no Instagram da IBNF com as perguntas de dúvidas que vocês têm sobre relacionamento, sobre as coisas relacionadas a essa área que nós estamos falando, e vamos voltar numa outra oportunidade trazendo as respostas. Que já vou deixar o convite aqui para o senhor estar voltando para a gente estar trazendo essas respostas aqui, porque eu acredito, pastor, que é um tema muito importante e relevante. Que, assim, onde que o inimigo hoje tem mais atacado? As famílias, porque ele não quer, né, ver as famílias bem, porque hoje o principal alvo dele são as famílias, e a gente vê isso nitidamente a todo tempo. Eles atacam os filhos, eles atacam os casais, e é de todas as formas possíveis, né, não só, não vamos assim só espiritualizar na questão do mundo espiritual, mas aqui no mundo físico, através das redes sociais, através de outras coisas que a gente sabe que o inimigo só vai manipulando. Então, eu vou deixar aqui então já o meu convite para a gente estar voltando numa próxima oportunidade para falar exclusivamente sobre isso, sobre família. Porque hoje a gente está falando do ministério, estamos falando um pouco do que o senhor tem desenvolvido aqui na igreja, e aí na outra oportunidade a gente volta para falar exclusivamente sobre a família, porque eu acredito que é um tema muito relevante que a gente precisa abordar e expandir mais sobre esse assunto. Kátia, desafio topado, né? A gente se coloca à disposição, me coloco à disposição, e para que os nossos espectadores, né, os nossos internautas possam mandar sim as suas perguntas, mandar suas dúvidas, e a gente vai ter o maior prazer em poder responder a cada um de vocês, principalmente aqui no nosso programa, né? Poder tirar essas dúvidas, né? Tem muita coisa que é mito, tem muita coisa que é verdade. Paulo, ele fala assim, eu posso todas as coisas, mas eu não vou me deixar ser dominado por nenhuma delas. E não são todas elas que convém também a gente fazer todas, né? Então, assim, a gente precisa quebrar esses medos, essas barreiras, essas coisas que às vezes tentam atrapalhar os relacionamentos,
como Salomão diz, né, tirar as raposas, as raposinhas que destroem a vinha, porque a nossa vinha está em flor. Então a gente precisa manter a nossa vinha bonita e para mim vai ser uma honra poder responder as perguntas de vocês. Desafio topado. E aí, pastor, além do senhor hoje estar à frente do Ministério de Casais, o senhor também lidera uma equipe de diaconato aqui na igreja, o Ministério dos Gideões, que é um ministério onde é uma torre de oração, né? Tem previsão de quando que acontece o próximo curso para quem quer participar, por exemplo, da torre de oração, que é um lugar que eu acho que Deus chama todo mundo, né? Deus nos chama a todo tempo para orar. Então, tem alguma previsão do curso dos próximos Gideões? Kátia, agora em julho a gente tem uma nova formação de Gideões, formar uma nova turma, né? Então você que gosta de orar, que quer orar bastante, né? A torre de oração, ela funciona 24 horas por dia e a cada hora entra uma pessoa para o seu momento de oração com Deus, né? Nós temos os alvos de oração, que a pessoa vai estar ali orando e também, pastor, já orei tudo e o tempo não acabou. Não tem problema, vai ser um momento de louvor, de adoração, de ler a palavra, mas é uma hora que a gente vai tirar para estar com Deus, né? E a pessoa tanto pode fazer esse horário dela aqui na nossa torre, aqui na igreja, ou se ela preferir também, ela também pode fazer em casa. Hoje nós temos pessoas que estão em Sinop, pessoas que estão ali em Carlinda, pessoas em outras cidades que elas continuam na nossa torre de oração, mas estão em outras cidades e elas tiram o tempo delas do mesmo jeito. Então é possível desse jeito, né? De poder servir, adorando o Senhor, louvando o Senhor e orando, intercedendo por esse propósito, né? Esse não é um ministério que é nosso aqui da igreja. Nossa igreja, ela está junta nesse propósito, mas esse é um ministério que é da Igreja Batista da Lagoinha, lá de Minas, né? Lá eles estão já há mais de 20 anos com a torre de oração deles, orando todos os dias, sem cessar. Nesse ano, a nossa torre aqui em Alta Floresta vai fazer 4 anos já. E nós temos uma turmona aqui que ora sem cessar também. E se você quiser, você pode fazer parte desse processo. Se vocês tiverem alguma dúvida, desejarem mais informações, vocês podem estar entrando em contato com a Secretaria da Igreja. O telefone vai estar aqui. E para finalizar a nossa entrevista de hoje, claro que nós não poderíamos deixar de fazer essa pergunta, né, pastor? O que é ser pastor, na sua visão? Ainda mais agora, nós vamos comemorar mais um dia do pastor. Quero dizer que é uma honra estar aqui com o senhor. Obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui, falando um pouquinho de como que é esse ministério que o senhor tem colocado nas suas mãos. Eu sei que não é fácil, eu sei que é um grande desafio, mas é muito bom saber que existem homens como o senhor que aceitam o chamado do Senhor, que estão em obediência, cumprindo o seu ídio, o seu chamado, e eu tenho certeza que o Senhor está se agradando daquilo que o Senhor tem feito. Glória a Deus. Kátia, a sua pergunta, assim, ela é demais, porque o que é ser pastor? A gente começa a passar um filme na cabeça da gente, né? Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida no dia 17 de outubro de 2003. Eu nunca tive o sonho de ser pastor. Eu pensei já em ser muita coisa. Uma das coisas que eu gostaria de ter sido na minha vida era ser mecânico de avião. Eu queria ir para Anápolis na época de servir o Exército, porque eu queria servir na base aérea. Eu sou goiano e a base aérea é uma referência para nós lá, né? Base aérea de Anápolis. Então, o meu sonho era poder estar lá, na base aérea, e eu já sabia que questão de saúde, não seria um piloto de avião, mas eu gostaria de ser mecânico de avião. Então, esse era um sonho. Mas isso não aconteceu, né? Isso não era o que Deus tinha como propósito, como objetivo para a minha vida.
E eu entendi que quando Deus me chamou, primeiro para aceitar Ele como Senhor, como Salvador da minha vida, e aí aos poucos Ele foi mostrando o que Ele queria a mais, aonde que Ele queria que eu estivesse. Então hoje ser pastor, como você mesmo diz, não é assim que é fácil, também não é difícil, porque o Senhor é quem renova as nossas forças a cada dia, né? Mas hoje a minha dedicação, a minha busca estar no centro da vontade de Deus. O meu desejo é sempre esse, é não fazer nada que venha desagradar o Senhor, que venha envergonhar o nome do Senhor, mas que eu possa sempre fazer aquilo que agrada, que alegra o coração de Deus. E eu poderia fazer qualquer outra coisa, eu poderia estar em qualquer outro serviço, eu ganharia dinheiro. E talvez eu ganharia mais do que o que eu ganho como pastor. Mas a satisfação que eu tenho, o prazer que eu tenho como pastor, quando eu vejo Deus pegar uma pessoa que com problemas espirituais, ou com problemas familiares, ou com problemas químicos, ou financeiros, e ver Deus ir movendo e transformando aquela pessoa e libertando ela, e de repente você vê aquela família restaurada, isso não tem preço. Isso não tem preço. Então, toda a satisfação, toda a gratificação do ministério, todo o prazer que eu tenho é ver Deus operar na vida das pessoas, é ver Deus restaurar as pessoas. Então, isso me faz ter a certeza de que, sim, eu estou fazendo a coisa certa. Eu me realizo sendo um pastor. E hoje, Kátia, hoje também eu tenho, assim, em março desse ano, eu assumi também mais um desafio, né? Na falta de serviço eu assumi mais um, né? Como se faltasse serviço. Como se faltasse serviço. Mas em março desse ano eu assumi também a presidência regional da nossa convenção. Então parabéns, são mais 26 igrejas, 26 pastores que a gente ajuda a pastorear eles, ajuda a cuidar deles, para que eles possam desenvolver o seu máximo dentro do ministério deles. Então, aproveitando que amanhã já é o dia do pastor, né? Quero aqui estender o nosso abraço, o nosso parabéns a todos esses pastores nossos, não só da nossa regional, mas aqui da nossa cidade também, não só da nossa igreja, mas de todas as igrejas evangélicas, né? Os pastores aqui do COPEAF, tem feito um belíssimo trabalho, cuidando de vidas, cuidando de pessoas, né? Que o Senhor possa presentear cada um de vocês, abençoar vocês de um modo extraordinário, cada dia mais e mais. Quero parabenizar, inclusive, né, pastor? Não sabia, parabéns, que o senhor possa estar sendo usado poderosamente nesse novo cargo. A gente sabe que não é só um cargo, né? É um chamado, o senhor disse sim, está em obediência com aquilo que o senhor colocou nas suas mãos, então que seja um tempo assim muito precioso, que o senhor consiga desenvolver tudo aquilo que o senhor tem alinhado seu coração com o dele nesse novo tempo, que eu sei que é um desafio, né, pastor? Mas o senhor já é mais que vencedor. Amém. eu recebo, em nome de Jesus. Amém. Né? Obrigada, viu, pastor? Foi uma honra ter o senhor aqui com a gente. Essa aqui é a nossa terceira entrevista do nosso programa. Estamos aqui alinhando tudo a cada dia, mas nós também estamos aqui em obediência, fazendo aquilo que o Senhor tem nos direcionado a fazer. É um desafio também. Que Deus possa continuar abençoando a nossa IBN TV. Amém. Cada dia mais e mais, te abençoando, né? Abençoando toda a equipe que trabalha nos bastidores. Né? E que esse programa possa levar a vida, levar a esperança para todas as pessoas que nos acompanham, tanto pela televisão como pela internet também. Amém, pastor. Obrigada, viu? Obrigado a vocês. E aqui a gente encerra mais um episódio do nosso IBN TV. Nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco neste sábado, mais uma vez aqui junto. Eu quero dizer que aqui nós temos um pastor.
Mas a primeira função que Deus nos chama é para ter um relacionamento com Ele. Ele te chama para conhecer Ele te chama para esse lugar de intimidade. Então, que nesse momento você também possa estar recebendo o Espírito Santo aonde quer que você esteja, que você possa estar se sentindo cuidado, se sentindo amado, que você possa entender que você tem alguém que te ama imensamente e esse alguém é Deus. Ele não te esqueceu, tá bom? Aqui fica nosso agradecimento e para todos os pastores, um feliz Dia do Pastor, que no dia de amanhã nós somos muito gratos em termos pessoas tão extraordinárias cuidando da gente o tempo todo. Até o próximo programa.